Os professores são muito bem aplicados nas matérias e para mim está sendo um divisor de águas de estatística. Porque eu percebi que existia uma grande necessidade de aprimorar alguns conhecimentos e de trazer, né, à tona novamente alguns conceitos que eu tinha perdido, né, nesse tempo de sem estudar. E estou achando muito interessante porque estou resgatando memórias, né, e conseguindo organizar melhor minha rotina de estudo. 285 alunos, 285 sonhos. O dia inteiro de revisão. E de verdade, não para por aí. Além do curso online, intensivo, reta final, plataforma de questões, simulado, a prova está chegando. Mas eu tenho certeza que esses 285 alunos vão continuar com a gente por muito tempo. Porque esse é o objetivo. É pegar na mão e falar assim, ó, tem como você passar. Você vai passar. Fique ligado, tem muita coisa ainda boa. Eu já passei por isso. Eu já estive em aulão. Eu já assisti aulão de casa, porque na minha época, foi na época da pandemia, a gente não podia sair, não podia lotar uma sala assim. Mas eu não perdia um momento. Mesmo que a aula fosse cansativa, eu estava lá. Era ao vivo? Eu estava. É presencial? Vocês estão aqui. Eu não tenho dúvida alguma que o seu nome vai sair no Diário Oficial. E você não pode duvidar de você. Então, pessoal, graças a Deus consegui minha aprovação no concurso da PMDA. Lá no início foi a custo de muito suor, muito sacrifício, mas sempre ali, recapitulando, olhando as aulas todas as noites. Eu seguia o meu preparatório, comecei a fazer as aulas online. Todas as noites eu ia lá, assistia as minhas videoaulas com o meu cronograma, sempre fazendo os exercícios, observando as dicas dos nossos professores. E eu logrei êxito nessa prova e estou em busca de lograr êxito para retornar para Sergipe no concurso da PMSE. É um andar. Eu tô com 285 alunos nesse auditório, porque de verdade, meus amigos, amanhã é o dia da aprovação!
Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Meu nome é Adriana, eu sou professora aqui no meu preparatório e hoje nós vamos fazer uma super revisão de ECA, tá certo? Vamos começar pelos artigos preliminares para que quem nunca estudou consiga entender um pouquinho mais. Depois vamos fazer uma série de questões para que a gente consiga aí gabaritar nos concursos públicos, tá? Deixa eu ver quem tá por aqui, vou ver como tá tudo certo aí, pessoal, com a imagem, com o som. Posso estar iniciando? Deixa eu olhar aqui. E que muita gente já deu boa noite, né? Alagoa Grande, Paraíba. O pessoal diz que está aguardando. Prefeitura aqui de Cambé. E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Eu posso iniciar? Me confirme a respeito da imagem do som, tá? Para que eu possa começar a nossa aula de hoje. Alguém já assistiu a aula comigo? Já sabe mais ou menos como funciona? Pronto, então vamos lá. Pessoal, inicialmente eu sempre falo um pouquinho sobre mim, porque tem algumas pessoas que vão ver pela primeira vez. Então elas podem pensar, o que é que essa pessoa está falando? Ela tem propriedade, ela tem experiência com concurso público? Então, atualmente eu sou servidora pública, eu era concurseira, então assim como vocês, eu já estive do outro lado, já tive professores que me orientaram. E estou aqui hoje para ajudar vocês, certo? A conquistar essa vaga em um concurso público também. Então, aqui são questões recentes, inclusive tem questões agora do ano de 2025. Veja bem, nosso ano está aí com 21 dias e já tem questão desse ano disponível aqui para vocês responderem comigo, tá certo? O que é que eu tenho para falar para vocês? Que muitas vezes a gente acha que vai responder aqui, que vai errar, que vai ficar com vergonha. Gente, a hora de errar é agora. Vocês não podem errar, é na hora da prova, tá bom? Então vamos lá juntos para que a gente faça esse exercício, essas questões, tá certo? Quem estiver dormindo, vamos acordar aí, tá certo? E vamos lá. Então muita gente já assistiu a aula comigo, é isso? Vamos lá, pessoal. Outra coisa que eu sempre falo, a parte introdutória, a gente vai falar sobre os artigos iniciais para que a gente saiba do que está falando e vamos resolver questões. Inicialmente, vamos lá. Essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, essas duas palavras, proteção integral, né, proteção e integral, são palavras que vão dar base a tudo aqui do ECA. Então, a criança e o adolescente têm o que aí? Proteção integral. Vamos ver que é da família, do Estado, mas memorizem essa palavra. E lembrar que é tanto a criança como o adolescente. Nós vamos ver aí quem é criança e quem é adolescente. Porque me diga, como é que você vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente se você não sabe, para a lei, nem quem é criança e quem é adolescente? Concorda? Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 2º? Muito importante. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompleto. Então, quem não tem 12 anos, não completou 12 anos, vai ser criança. Então, aí, abaixo dos 12 anos, criança. E adolescente é aquela entre 12, então, completou 12 anos, já passa a ser adolescente, e 18 anos. Então, quem está entre 12 e 18. Então, fez 18, deixou de ser adolescente. E o saber isso, pessoal, tem muitos reflexos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa, às 23h59, com 17 anos, mata alguém, ela vai responder pelo ECA. Ah, mas às meia-noite ela faria 18 anos, tudo bem. Mas aqui, quando ela cometeu o crime, ela era menor. Então, ela vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não, né, pela questão da lei penal. Tudo bem? Então, saber isso é muito importante. E por que tem que saber criança e adolescente? Porque muitas vezes tem distinção. Por exemplo, uma pessoa considerada criança abaixo aí dos 12 anos, ela não vai sofrer, por exemplo, uma penalidade de internação. Ela só vai sofrer aí medidas de proteção, certo? Então, se um menor aí de 12 anos cometer um ato aí de que considerado pela lei penal crime, mas como ele é uma criança, não vai ser considerado crime tecnicamente falando, não vai ter aí uma restrição de liberdade, vão ter medidas de proteção. Então, saber a idade e por que ela é importante é essencial para o nosso estudo. Tudo bem?
Vamos lá. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Alguns de vocês podem perguntar, professora, é tão óbvio que a criança e o adolescente gozam desses direitos? Se fosse óbvio, pessoal, não haveria sido criada uma lei para dizer isso. Porque muitas crianças e adolescentes têm os seus direitos aí restringidos, muitas vezes até não têm acesso a alguns direitos. Então, por isso que veio esse estatuto deixar claro que as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sem prejuízo, olha mais uma vez as duas palavrinhas que eu falei, proteção integral. De que trata esta lei? Assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, agora nós vamos pensar em quê? Que é que eu sempre falo quando eu estou dando uma aula de ECA, quando eu estou ministrando aula de ECA. Muitas pessoas acham que esse nome aqui, ó, espiritual, ele não é, pessoal, não, espírito não é, pessoal. Tem sim o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Muitas vezes as questões da banca examinadora trocam o espiritual por financeiro, ou então colocam o financeiro junto do espiritual e muita gente vai no financeiro. Mas a gente precisa lembrar que o ECA, no seu artigo 3º, cita expressamente a palavra espiritual. Então, vamos lá. Desenvolvimento físico 1, desenvolvimento mental 2, desenvolvimento moral 3, espiritual e social. Que bom eu ver aqui que o Flaviano disse que estudou comigo para a prova de Betim. O Flaviano disse que gosta das aulas. E aqui estou vendo que alguém perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai sim, durante 24 horas, depois vai subir para a plataforma dos nossos alunos assinantes. Vamos lá para o parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, certo? As famílias ou a comunidade em que vivem. Então, está falando que os direitos enunciados nessa lei vão se aplicar a todas as crianças e adolescentes. Existem alguns concursos que erroneamente falam o quê? Que apenas as crianças de baixa renda têm direito à garantia do ensino gratuito, enfim, vai aí restringir. Criança é criança, adolescente é adolescente, não tem isso de distinção de nenhum tipo, seja por nascimento, situação familiar, idade, sexo, certo? Condição econômica, etnia ou cor. Aqui é para todas as crianças e adolescentes. Está claro? Se ficou claro, agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos começar aqui as nossas questões. E por que a gente precisa de uma parte introdutória, ainda que ela seja uma parte curta? Porque existem pessoas, pessoal, que nunca estudaram o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, precisa saber quem é criança, quem é adolescente. Por que esse estatuto foi criado? Criado justamente porque tem crianças e adolescentes tendo seus direitos ali tolhidos, diminuídos, restringidos. Então, essa lei veio para mudar isso, para mostrar que a criança e o adolescente têm direito a tudo ali que a pessoa humana tem, aos direitos fundamentais e etc. Então, vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, qual das alternativas abaixo descreve corretamente um dos direitos fundamentais assegurados às crianças e adolescentes? Tá? O direito à educação é assegurado apenas para crianças e adolescentes de família de baixa renda. A gente acabou de falar que não tem discriminação entre pessoas, seja de outro sexo, de outra etnia, cor, condição social. Então, como é que a gente fala que apenas as crianças e adolescentes de baixa renda têm direito à educação? Não faz sentido, pessoal. Toda criança e todo adolescente tem direito à educação, tudo bem? Então, aqui está errado. O direito à liberdade de expressão pode ser restringido para crianças e adolescentes em qualquer circunstância. Então, agora, só porque é criança ou adolescente não tem direito de se expressar, de falar o que pensa, se um adolescente tem direito, pessoal, até a votar, isso está completamente errado, porque diz que é em qualquer circunstância. Óbvio que existem aí circunstâncias que pode haver uma limitação, por exemplo, de uma faixa etária, que não pode estar naquele local, mas assim, existem limitações, mas não em quaisquer circunstâncias, tá? A nenhum direito.
Vamos lá. Crianças e adolescentes têm os direitos de serem protegidos contra toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. E aí eu pergunto para vocês, qual o erro que vocês achariam que tem nessa frase, pessoal? Não tem erro. Criança e adolescente têm o direito de ser protegido. A gente viu aqui sobre a proteção integral. Contra toda forma de negligência, que é omissão, discriminação, exploração e violência. Perfeito. Tem isso no ECA e muito mais. E eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, letra C, como Hélito, Edinalva e a Poliana falaram. Também a Maria Cecília. O direito à convivência familiar é exclusivo para crianças cujos pais sejam casados. Veja que absurdo. Então, quer dizer que se a pessoa, ela tem ali, ela é filha de pais separados, divorciados, ela não tem direito à convivência familiar. É absurdo ler. Na minha opinião, essa questão ela não é uma questão de cunho difícil, porque a gente observa que todas as alternativas que estão erradas, elas têm uma restrição grande. O direito à saúde é garantido apenas para adolescentes a partir de 12 anos. Então, apenas, certo? Não é apenas. O direito à saúde é garantido para toda criança e todo adolescente, na verdade, toda pessoa, né? Idosa, pessoa, enfim, nasceu aqui tem direito à saúde, né? Pelo menos aqui no nosso país. A professora, mas a saúde no Brasil não é boa. Gente, vocês têm que não confundam as coisas. Se é uma coisa de qualidade, é diferente de não ter saúde. Nós temos o SUS, certo, que atende todo mundo. Ah, não atende bem, isso aí são outros questionamentos. Mas existem em outros países, como os Estados Unidos, que é bem complicado. O sistema de saúde não é, né? Não funciona assim. Como existem em outros países muito melhores também. Vamos lá. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Quando a gente volta aqui, é exatamente, crianças e adolescentes têm direito de serem protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Ainda têm direito de ser protegido de crueldade e opressão. Então, a gente vai fazer a questão desse modo. Nós iremos responder e no slide subsequente eu irei mostrar para vocês o artigo pertinente à questão. Então, o que é que eu vou pedir a partir da próxima questão? Já que vocês já entenderam a dinâmica dessa aula, que vocês tentem responder. Eu vou dar sempre aí alguns segundos. Eu não posso esperar muito tempo, porque nós temos 16 questões para fazer hoje. Tudo bem? Vamos lá. O pessoal está perguntando o que pode cair. Gente, se você observar que no seu edital tem escrito Estatuto da Criança e do Adolescente, vai cair na prova. Cada edital é específico, mas basta olhar lá nos conteúdos cobrados se está cobrando o ECA. Se estiver cobrando essa aula, ela é essencial. No que diz respeito ao direito à educação, segundo a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente assina a alternativa incorreta sobre os deveres do Estado. Então, aqui nós vamos ver a alternativa o quê? Incorreta. Vamos lá, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para o que a deles não tiveram acesso na idade própria. Resumindo, está dizendo que todo mundo vai ter ali ensino obrigatório e gratuito, ensino fundamental, mas aqueles que não tiveram acesso à idade própria, eles não vão poder ter esse acesso. Gente, o direito à educação, ele não se restringe, você tem direito à educação ao longo da vida, garantido pela nossa própria Constituição Federal. Quem assistiu a aula de legislação educacional comigo sabe que eu sempre falo dos artigos da Constituição Federal, quando a gente está tratando de concursos para a educação, tá? E o ECA, assim como diversas outras normas, como a LDB, ele segue determinações da Constituição. Então, quando a gente fala ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para o que deles não tiver acesso à idade própria, aqui nós já estamos fazendo que está o quê? Errado, porque não é exceto. Pessoal, tem sim acesso para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, aqui nós já encontramos a alternativa incorreta, tá? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é algo muito importante, né? Esse termo, portadores, ele nem deveria mais estar sendo utilizado, mas, por exemplo, na Constituição ele ainda fala assim. Então, a gente fala como vem na questão. Essa questão não é de autoria minha, é de autoria realmente da banca examinadora do concurso, e ela veio desse modo, eu não posso modificar. Mas o meu papel, como professora, como alguém que está ministrando conteúdo, é falar que não utilizamos mais esse termo, tá bom? Vamos lá. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Perfeito. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Fechou. Vamos lá.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que dele não tiveram acesso na idade própria. Então, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para que deles não tiveram acesso à idade própria. E o que é que falava aqui, pessoal? Aqui falava o contrário, exceto quando na verdade a gente viu que o correto é o quê? Inclusive. Pessoal, vocês estão perguntando para que concurso? Para todos os concursos que cobra, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, diversos concursos, esse tema aqui, ele cai basicamente em todos os concursos da educação. Dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Vimos aqui a questão do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para quem não teve acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, então ensino médio também gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, muita gente pensa que é na rede especial, mas é na rede regular, tá? Atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 5 anos de idade, então creche para escola ali de 0 a 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. E atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Quem sabe e quem estuda para concurso da educação e visualiza os artigos da Constituição Federal, do artigo ali 205 ao 214, tem conhecimento a respeito disso. O que significa conhecimento a respeito disso? Significa que lá existem diplomas, existem artigos, melhor dizendo, que são a cópia fiel do que está no ECA. Então, lá é a base de tudo. Constituição vai ser sempre a nossa base, tudo bem? Vamos lá. O ECA é um conjunto de normas com o objetivo de proteção integral. Mais uma vez aqui falando na proteção integral. A criança e o adolescente. De acordo com o ECA, considera-se adolescente. Vamos lá, A, B, C ou D. Essa aí eu tenho certeza que vocês vão acertar, tá? Porque nós acabamos de ver, falei um pouquinho com vocês sobre isso, então tentem responder 30 segundinhos para que vocês respondam, tá? E aí? Entre 12 e 18 anos, pessoal. E como é que a gente vai ver no nosso próprio artigo? Exatamente, ó. Pessoas até 12 anos de idade incompleta e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Questão de prova, não é questão autoral, certo? E aí, alguém ficou com alguma dúvida? Da gente sair C, né? Vamos lá, então. O Estatuto da Criança e do Adolescente aborda os direitos da criança e adolescentes no Brasil, garantindo proteção integral e prioridade em várias áreas. Com relação às disposições do ECA, assinale a alternativa correta. O ECA trata exclusivamente da proteção de crianças e adolescentes no contexto urbano, sem abrangência para as áreas rurais ou outras realidades socioeconômicas. Gente, dizer que apenas para crianças no contexto urbano vai excluir todas as crianças e adolescentes do contexto rural. Vocês viram que não tem exclusão. Toda vez que tiver restrição, abre o olho, porque a chance de estar errada é muito grande. O ECA permite que adolescentes com 14 anos de idade sejam processados como adultos, aplicando-se as mesmas penas previstas no Código Penal. A gente não viu isso em nenhum momento, tá? Aqui até 17 anos de idade vai seguir o ECA depois que vai para a lei penal, então não tem isso de adolescente com 14 anos sendo processado como adulto, tá? O ECA estabelece que a família é responsável pela educação de crianças e adolescentes, mas o Estado deve subsidiar essa responsabilidade por meio de políticas públicas de educação, saúde e assistência social. E aí? Patrícia já respondeu. Letra C. Exatamente. Né? Exatamente. Quarto, letra C. Já disse aqui de cara que a responsabilidade, sim, é da família, mas o Estado tem que promover diversas políticas públicas para garantir tanto educação como saúde como assistência social. Na verdade, a família sozinha não vai poder fazer. O Estado também tem que garantir.
O ECA impede qualquer tipo de assistência a crianças e adolescentes em situação de risco, salvo em casos excepcionais, como em situações de calamidade pública. Olha, gente, eu sei que tem pessoas que estão estudando pela primeira vez e a gente nunca pode pensar que uma questão é fácil, porque às vezes o fácil para mim não é fácil para vocês. Mas vejam, marcar essa alternativa, por exemplo, letra D como correta, é realmente não entender para que de fato serve o ECA. Porque dizer que o ECA impede qualquer tipo de assistência. Se foi criado esse diploma para garantir o que? Uma proteção integral, como é que ele impediria qualquer tipo de assistência? Então, assim, eu sei que o fácil para um não é fácil para o outro, mas a gente também precisa entender que a gente precisa, pelo menos, saber do que a gente está falando. E jamais iria existir uma norma proibindo uma assistência a crianças e adolescentes, tá? E exatamente a quarta letra C fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos inerentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é dever da família, certo? Da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. O parágrafo único diz: a garantia da prioridade compreende. Porque aqui, se vocês observarem, foi falado em absoluta prioridade. E aqui está falando que a garantia dessa prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? Muitas questões limitam, falam que é socorro apenas em situações excepcionais. Aqui deixa claro que tem que receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, aqui, ó, vocês precisam ter atenção. Tá bom? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, tá? Aí nós vamos ver. E ainda destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque ele fala do que diz a garantia da prioridade, que é você receber socorro, você ter atendimento em serviços públicos, certo? Você ter preferência na formulação das políticas públicas. O Estado, ele vai formular políticas públicas e ele vai escolher ali ter essa preferência para criança e adolescente e ainda destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção e a juventude, tá? Então, é sim, voltando para a nossa questão, dever da família, mas ela tem que estar ali com a ajuda do Estado, da sociedade, tudo bem? Vamos para a quinta questão. E eu quero também atenção e vou esperar alguns segundos. Assinalar a alternativa que corresponde ao período máximo de internação do adolescente em conflito com a lei. Certo? Ele está vendo, deixando claro que é adolescente, que ele já não fala em criança. Poderá cumprir até 5 anos, poderá cumprir até 4 anos, em hipótese nenhuma o prazo máximo de internação excederá 3 anos ou nenhuma excederá 1 ano. Rapaz, vocês estão afiadíssimas, viu? Lorde, Maria Cecília, Edinalva, Ró, estão aí respondendo. Vamos lá. Então, o que é que vocês acham? A maioria vai de quê? Algumas pessoas letra C, outras letra D. Pessoal, mas embora quando tenha em nenhuma hipótese geralmente esteja errado, nesse caso está certo. É exatamente a redação do parágrafo 3º do artigo 121. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. E por que eu trouxe essa questão para vocês? Para que vocês saibam que quando a gente vê nenhuma, nunca, geralmente a questão está errada, mas nesse caso está certo, tá? A internação, ela constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Primeiro ponto. Tudo bem? Então, é uma medida de restrição de liberdade, a chamada internação. O que é que mais fala sobre ela? Será permitida, tá? A realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante a decisão fundamentada, no máximo a cada o quê? 6 meses. Também é importante porque cai em prova. O Eliomar que falou que é de Teresina, Piauí. Eliomar, eu já trabalhei no Piauí, já fui concursada no Piauí. Eu fui policial civil no Piauí. É uma cidade, inclusive, que eu tenho, um estado, melhor dizendo, que eu tenho um carinho muito especial. Vamos lá, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida, tudo bem? Quando atingir o item máximo, que são 3 anos, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, fez 21 anos ali, essa liberação, ela é o quê, pessoal? Compulsória, tudo bem?
Então, basicamente, o que a gente pode parar para pensar é isso. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial. Então, não é autorização do policial, do delegado, está deixando claro que é judicial. Ouvido quem? O Ministério Público. A determinação judicial do parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Então, tudo isso aí é muito importante. Vamos lá, estamos chegando na metade das nossas questões. Eu sei que eu falo rápido, eu vou dar só uma acelerada, pessoal, para que a gente consiga chegar ao final das 16. Eu tinha a opção de trazer 10 questões, mas eu acho que quanto mais questões eu trago para vocês, mais chance eu tenho de acertar o que vai cair na prova de vocês. Então, é por isso que eu trago muita questão. Tudo bem? No que diz respeito aos conceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos lá, corresponde à ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Essa questão, essa ação de natureza disciplinar, que vai ter o uso da força física e que vai resultar em sofrimento físico ou lesão, ela pode ser um tratamento degradante, um tratamento cruel, desprezo ou castigo físico. Qual dessas, pessoal, vai corresponder ao que a gente está querendo aqui, que a gente está precisando? Vocês acham que qual delas vai corresponder à lacuna correta? Muita gente marcou letra D. Exatamente. Essa aula é para qual concurso? Como os colegas estão respondendo, qualquer concurso que seja cobrado ECA, tá? O Emanuel, mais um aí do Piauí. Então, exatamente, pessoal, letra D, castigo físico, tá? E onde é que diz isso? No artigo 18A, ele vai definir o que é castigo físico. E ele fala exatamente, é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente e tem que resultar em sofrimento físico ou lesão. Quando a gente fala em tratamento cruel ou degradante em relação à criança ou adolescente, é aquela situação que você humilha, ameaça de forma grave ou ridicularize. Então, quando a gente falar em sofrimento físico ou lesão, estamos falando de castigo físico. Quando for cruel ou degradante, vai ser aquela situação mais o que? Psicológica, de humilhar, ameaçar, ridicularizar. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Conforme o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, buscar refúgio, auxílio e orientação é um aspecto relacionado ao direito da respeito, do dignidade, liberdade, educação ou profissionalização. E agora, vocês acham que a sétima é o quê? Vão ali respondendo comigo. Já falei para vocês que é muito importante, muito, muito importante que vocês respondam comigo, tá? Deixa eu ver aqui se alguém está respondendo nesse chat, eu fico aqui olhando, né? Porque, na verdade, eu fico olhando para baixo, mas é acompanhando a live de vocês, aqui os comentários todos, porque chega mais rápido do que aqui pelo computador. E aí, pessoal? A sétima, o Tom acha que é a letra B, mais alguém? O José Carina acha que é a letra C, Raquel acha que é a letra B, Ana Júlia C, Gleice E, vamos lá. Agora nós vamos responder. Quando a gente fala buscar refúgio, auxílio e orientação, algumas pessoas estão associando isso à dignidade, à educação. Mas, pessoal, veja, quando você tem o direito de se deslocar para buscar refúgio, auxílio e orientação, você está relacionado ao direito da o quê? Liberdade. E onde é que diz isso? No ECA. O direito à liberdade, ele compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, buscar refúgio, auxílio e orientação está relacionado ao direito da liberdade. Tudo bem? Fechou, então. Aqui está perfeito. Vamos para a próxima questão. Certo? Essa aí o pessoal fica muito chateado com esse tipo de questão, mas tem banca examinadora que cobra, infelizmente, tá? Cobra aí a pena aplicável a um determinado tipo penal previsto aí no ECA.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a penalidade prevista para o indivíduo que submeter a criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento é de. Resumindo, eu discordo muito desse tipo de questão. Eu acho um absurdo, eu acho que não é de conhecimento de ninguém você saber a pena, mas eu sou apenas uma professora tentando mostrar para vocês o que realmente pode ser cobrado na prova. Então, cabe a mim trazer tudo aquilo que é cobrado, o que pode vir a ser cobrado. Eu imagino que a maioria das pessoas não vão ter conhecimento, né, a respeito de uma pena específica, né? Até eu não sei todas as penas, a gente estuda para poder, né, conseguir, mas essa específica, como caiu em prova, eu sei e quero que vocês saibam também. Então, basicamente, não é que existem alguns crimes previstos, né? Que você está aí contra a criança ou adolescente. E qual é a penalidade que está prevista para o indivíduo que submeter a criança ou adolescente que está sob sua guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento? Vocês imaginam que pena seja essa? Querem chutar ou alguém sabe realmente que quer responder? Ó, vi gente acertando. Exatamente, Tom. Letra C, tá? Vamos lá. Detenção de 6 meses a 2 anos. É exatamente o que está aqui, certo? Submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Então, exatamente, pessoal, é essa aqui a pena, tá? Vamos agora para a próxima alternativa e mais uma vez eu quero vocês comigo. Conforme instituído na Lei Federal 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter o registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos, 15 anos, 12 anos e 20 anos. E aí? O que é que vocês acham? Qual é o período, tá? Que os hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde são obrigados a manter certo registro das atividades desenvolvidas. O que é que vocês acham aí? Alguém quer se arriscar? Alguns acham que é a letra C. Pessoal, o prazo é de 18 anos, tá? 18 anos. E onde é que está isso? No nosso artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, então deixando claro que são hospitais públicos, tá? E particulares, são obrigados a manter o registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, tá? Então, 18 anos, tá? Quem não sabia, está sabendo agora. Tem outras atribuições, como identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas, proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica anormalidades no metabolismo do recém-nascido, prestar orientação aos pais, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento neonato, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe pertencer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente e ainda desenvolver atividades de educação e conscientização e de estabelecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período da gravidez e do puerpério, tá? Eu falei que a gente estava na metade, mas na verdade a gente, quando chegou na 12, não estava na metade. Metade foi quando a gente chegou na 8ª questão, tá? São 16. Vamos lá para a 10ª questão. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu bem-estar, crescimento, desenvolvimento integral, abrigo e alimentação, amparo e proteção. E aí, a 10ª questão, muita coisa poderia ser, né? Mas a gente falou muito aqui na proteção integral. E nesse caso aqui, vai seguir esse raciocínio, vai ser o desenvolvimento integral. Isso está onde, pessoal? No artigo 19 do nosso ECA. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar comunitária em ambientes que garantam o seu desenvolvimento integral. Então, aqui vamos estar para garantir o seu desenvolvimento integral. E toda vez que a gente viu o que? Proteção integral, eu falava para vocês sobre isso. Então, precisa sim saber muita coisa do que é dito no iníciozinho da aula, tudo bem?
Vamos para a próxima. E aí, pessoal, tá dando para entender? Eu sei que tá rápido, mas é para que a gente consiga fazer um número maior de questões. Vocês estão conseguindo entender? Comentem, né? Para que a gente saiba, é importante. Quem estiver gostando da aula, se puder curtir o vídeo, ajuda bastante, tá? O nosso canal também ajuda bastante a saber que o conteúdo tá alcançando vocês, só para quem tá gostando mesmo. Quem não estiver gostando, mas estiver aprendendo mesmo assim, vale a pena ficar, né? Porque resolver questão nunca é demais. Então, se vocês estiverem gostando, puder aí contribuir curtindo, maravilha. E caso tenham alguma dúvida ou queiram saber algumas dicas, podem estar aí também adicionando no Instagram ou vendo. Tirando dúvida, manda um direct que eu respondo. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar deve ser acionado pela escola quando? Então, quando o Conselho Tutelar vai ser acionado pela escola, pessoal? Quando o Conselho vai ser acionado pela escola? Quando for reprovado pela primeira vez na unidade hospitalar e escolar, ocorrer reiteradas faltas por parte da criança ou do adolescente, mesmo que justificadas, pessoal, se for justificada, não teria essa necessidade. Houver comprovação ou suspeita de maus tratos com crianças e adolescentes, sem prejuízo de outras providências legais. Aí, exatamente, né, o que nós temos que pensar, como muitas pessoas responderam, exatamente letra C. Muito obrigada, pessoal, aqui que comentou. Vamos lá. Os casos de suspeita, tá? Ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Então, falou em castigo físico, tratamento cruel, degradante e maus tratos contra criança e adolescente, tem que ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar. Vamos lá, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência. Então, aí é o caso que deve comunicar ao Conselho Tutelar: maus tratos, reiteração de faltas injustificadas, elevados níveis de repetência. Que bom, pessoal, que vocês estão gostando. É muito, muito importante para a gente saber disso, certo? Então, vamos lá. Principalmente para mim, né? A Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta entre os deveres que competem ao Estado. Vamos lá. Informar o Conselho Tutelar sobre proposta pedagógica na escola. A gente acabou de ver as coisas do Conselho Tutelar. Matricular os filhos na rede regular do ensino. Está falando do que compete ao Estado. Participar da definição das propostas internacionais. Informar os elevados níveis de repetência ou acesso aos mais elevados do ensino de pesquisa da criação e artística, segundo a capacidade de cada um. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que está correto? Para a alternativa 12. Nós acho que lemos, certo? Por aqui. Aqui está perguntando, Daniele, o que compete ao Estado, certo? Então, a gente precisa pensar o que vai competir ao Estado, certo? Quando a gente vai falar sobre as alternativas estarem corretas ou erradas, a gente tem que associar ela ao enunciado. E de acordo com a literalidade, o que compete ao Estado seria o quê? Dentre os deveres, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né? Então, vamos lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o que está aqui no artigo 54 do ECA como dever do Estado, certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E nós podemos fazer uma ponte, porque isso também está previsto onde? Na LDB. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, nós podemos ver tanto no ECA como na LDB. Vamos lá para a nossa 13ª questão. Estamos chegando ao fim, são 16, mas quero vocês aqui comigo, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre as medidas de proteção, as ações destinadas a resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes em situação de risco ou violação, como negligência, discriminação, exploração, crueldade ou opressão, são aplicadas para garantir a institucionalização, a proteção integral, a adoção compulsória, o isolamento social
e a reclusão imediata. E aí? Vocês acreditam que essas medidas é para garantir o quê? Falamos disso hoje, né? Nós falamos disso. Quero ver se vocês, meus queridos alunos, vão acertar. LDB, Jaqueline, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também muito cobrada em concurso público, tá? E aí, pessoal? Muito bem, aqui a pessoa que está com o nome de abençoada já respondeu. Letra B, abençoada mesmo está correta. Priscila, Mônica, Silmara, Ângela, todo mundo aprendeu, graças a Deus. Eu quero todo mundo acertando na prova, tá? E veja quantas coisas a gente fala de proteção integral. Esta lei dispõe sobre a proteção integral. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa sem prejuízo da proteção integral. Então, vocês conseguem ver a importância de saber, às vezes, é o nome, como a gente acerta a questão? Vamos agora para a questão de número 14. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola desempenha um papel importante quando? Então, agora nós vamos ver quando a escola desempenha um papel importante. Veja bem, oferece acesso à educação de qualidade sem reportar o caso de violação de direito. Gente, é papel da escola, é dever reportar os casos de violação de direito. Inclusive, eu trabalho diretamente com isso, então como é que chega para mim, às vezes, alguma coisa? O que é que acontece? A gente chega com um relatório da escola e, às vezes, um outro relatório do Conselho Tutelar para instaurar ou abrir um procedimento ali, né, que vai apurar uma situação de maus tratos, uma situação de estupro de vulnerável, mas geralmente essas coisas são comunicadas, no primeiro lugar, na escola, porque a criança, ela tem aquele contato diário na escola, se aquela criança, ela faltar, vão dar por falta dela, existe uma determinada quantidade que você vai ter que comunicar, se aquela criança era uma criança que tinha um alto rendimento e caiu, então a escola, ela é o ponto de partida para muita coisa, a escola comunica o Conselho Tutelar e muitas vezes é através do conselheiro tutelar que a delegacia de polícia toma conhecimento a respeito da situação. Certo? Então, esses relatórios também são muito importantes. Tem sim que reportar os casos de violação de direito. Além da educação, garante a proteção integral das crianças sobre quaisquer formas de violação. Tudo bem. Limita-se ao ensino sem necessidade de envolvimento em questões sociais. Gente, não é só ensino, educação envolve muita coisa, tá? Então, isso está completamente errado. Determina que a responsabilidade pela proteção da criança cabe exclusivamente aos pais. Gente, exclusivamente aos pais, não. A gente sabe que também tem a parte do Estado. Então, aqui nos resta o quê? Alternativa letra B. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo bem? Então, aqui 14, letra B. Medida judicial de colocação em caráter irrevogável de uma criança ou adolescente em outra família, que não seja aquela de onde nasceu. Aí a gente já pode pensar um pouquinho, né, sobre isso. E é irrevogável, importante também, né? Muitas pessoas já responderam aqui que é da adoção, mas isso mesmo, conferindo vínculo de filiação definitivo com os mesmos direitos e deveres da filiação biológica. Exatamente, pessoal, a adoção é irrevogável, né? Tem gente, eu vou adotar qualquer coisa, dá para desadotar? Não dá não, tá? A adoção da criança e do adolescente reger-se-á segundo o disposto nessa lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. É vedada a adoção por procuração, tá? Então isso também é muito importante, é vedada a adoção por procuração. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando, tá? Então, primeiro tem que lembrar que a adoção é uma medida excepcional, certo? Então, qual é o correto, assim, o correto não, o mais lógico é que você viva com a sua família biológica, mas muitas vezes essa família, por algum motivo, ou porque faleceu, ou porque perdeu ali o poder familiar, a criança é colocada em uma família substituta, graças a Deus existe a adoção, porque com certeza salva muitas pessoas, não apenas as pessoas que estão sendo adotadas, como muitas famílias que sonham, né, em adotar. Então é muito importante, mas a gente precisa lembrar que existe uma responsabilidade por trás disso e que a adoção é uma medida excepcional, né, porque o desdobramento normal das coisas é que a pessoa viva com sua família biológica, mas é um ato irrevogável, certo? Então também precisa lembrar disso. Vamos lá para a nossa última questão. E eu quero vocês comigo, tá? Vamos lá.
Maria Luísa, criança de 8 anos, chega frequentemente à escola com sinais de descuido, como roupas inadequadas para o clima, falta de higiene pessoal e cansaço excessivo. Ao ser questionada pelo cuidador escolar, Maria menciona que raramente recebe cuidados adequados em casa e muitas vezes não tem as refeições completas ou acompanhamento de um adulto. De acordo com a Lei 8.069, que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a postura adequada do cuidador escolar era o quê? Jadson, essa apostila, pessoal, para quem não viu, está na descrição do vídeo e lá constam todos os gabaritos, inclusive todas as questões. Podem baixar de forma gratuita, tudo bem? Caso não encontrem, fala, mas está na descrição do vídeo, tudo bem? Se vocês tiverem dificuldade para encontrar, vocês falam que a gente bota aí o link para vocês, tá? Deixa eu ver mais quem. Pronto, então várias pessoas já responderam. Esperar a manifestação dos pais ou responsáveis, pois a responsabilidade de cuidado é exclusiva da família, a gente já viu que não, o Estado, a sociedade, a escola, todo mundo é responsável. Oferecer apoio emocional poderia ser, mas não se envolver em questões relacionadas à negligência familiar, tem que comunicar, tá? Relatar a situação em uma reunião com os pais de Maria, sem envolver outros órgãos, ou comunicar à direção da escola e ao conselho tutelar sobre a suspeita de negligência. Comunicar à direção da escola e ao conselho tutelar sobre suspeita de negligência. E aí, pessoal, nós finalizamos a letra D. Tá aqui os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar, certo? Então, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental também têm que comunicar ao conselho tutelar maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, tá? E elevados níveis de repetência. E agora, nós vamos, né, sempre depois da aula, eu vou falar da nossa plataforma, então peço que vocês segurem aí, estamos aqui praticamente com 400 pessoas, peço que vocês segurem, já ficaram aqui até agora, fiquem mais um pouquinho, porque essa parte é importante. Eu sempre gosto de trazer uma mensagem para os meus alunos, e quando virou o ano 2025, eu tentei mudar a frase, né, às vezes eu mudo, mas essa é a minha preferida, e como é a primeira aula de ECA de 2025 que eu estou ministrando aqui, né? Eu gostaria que ela fixasse essa mensagem, que é: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Eu não consigo fazer de outro modo. Por quê, gente? Quando eu falo pra gente começar onde está, às vezes você começou hoje, é a primeira aula que você tá vendo, mas você começou, né? Você começou do jeito que tá, depois de trabalhar, tendo filho pequeno, não importa. Todos nós precisamos de um começo. Eu não comecei a dar aula com essa segurança que eu dou hoje. Eu não comecei a dar aula desse jeito, conseguindo preparar um material de uma forma rápida. Eu comecei devagar. O primeiro material que eu fiz para uma live, eu demorei uns 3 dias para fazer. E eu ficava muito insegura se aquilo estava correto, mas eu comecei. E hoje eu posso dizer a vocês com segurança que eu consigo ministrar um conteúdo e passar para os meus alunos exatamente o que eu quero dizer. Mas nem sempre foi assim. E desse modo é com tudo, seja com a profissão ou com o estudo. Você só precisa começar. E depois as coisas andam. Então comece a estudar, que vai andar. Use o que você tem. Ah, professora, eu não posso pagar um curso, mas esse conteúdo é gratuito, o material é gratuito. E assim como esse conteúdo, o meu preparatório disponibiliza diversos conteúdos gratuitos para vocês. Então vocês podem usar o que você tem, que é a internet, gente. É a apostila de um colega, enfim. Use o que você tem, tem gente que não tem nada. E faça o que você pode. Se você pode estudar 30 minutos, estuda 30. Se você pode dar 2 horas, estuda 2 horas. Ah, mas eu só estudo 2 horas e fulano estuda 6. Paciência, cada um faz o que pode. Mas eu te garanto uma coisa, às vezes suas 2 horas de qualidade, elas vão te transformar e trazer, vou te colocar em lugares que vocês não imaginavam estar antes. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao estudo, tá? Isso não é papo de balela, né, de coach, eu não tenho mentoria para vender nada. Eu tô falando de verdade. Tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao estudo. E muitas vezes eu estava desmotivada também, mas aí tinha um abençoado, um professor, um amigo, alguém que sempre estava ali com uma palavra boa. Então eu busco trazer para vocês isso. Eu busco trazer para vocês não só conteúdo, mas um pouco de esperança, mostrar que é possível, tá? Nem sempre eu estive aqui. Eu já estive aí, né? Eu já peguei uma caneta preta para fazer uma prova, eu já fui reprovada, né? Fui aprovada muitas vezes, mas fui reprovada em várias outras. Então, é isso. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa plataforma, né? Porque essa é uma forma de ter um conteúdo social, de atingir aqueles que não podem arcar com o curso, mas também de demonstrar o nosso trabalho e mostrar como funciona aqui no meu preparatório. Como estudar? Muita gente se pergunta como começar. O meu preparatório, ele é, assim, uma referência para concurso de educação.
baixo custo, muitos professores preparados, tem um material PDF, então aqui você vai encontrar videoaulas, material em apoio PDF, questões e planejamento de estudo. Então vai ter um cronograma de estudo para vocês, certo? O curso trabalha com inovação. O que significa dizer isso? Quando a gente fala que o curso trabalha com inovação, que nós temos um aplicativo que na palma da sua mão você vai ter acesso aos conteúdos em PDF e às videoaulas. Então, às vezes, você precisa de um tempo no celular, porque ou você não tem computador, ou porque você está no deslocamento do trabalho para casa, e esse aplicativo ele fornece isso de uma forma mais simples do que se você tivesse que acessar o navegador. Tudo bem? E na nossa plataforma, ela tem mais de 350 mil questões cadastradas, então dá para você treinar bastante. Porque, para mim, não tem como passar em concurso público sem realizar questão. Óbvio que eu não sou 100% certa, eu não sou Deus, mas para mim, Adriana, eu não consigo. Né? Nenhuma prova que eu passei sem responder questão. Eu respondi a questão o tempo inteiro. Qualquer dia desses eu vou abrir aqui o meu Concursos, né, que era onde eu fazia, mas aqui hoje nós temos a plataforma do Fontes. E o Fontes é exatamente tudo o que você precisa. Então, eu posso dizer para vocês como alguém que estudou, né, que fazia bastante. Vamos lá. Aqui está a nossa plataforma, você pode filtrar por banca, ano, modalidade, escolaridade, instituição, cargo, então tem muitos filtros, tudo bem? O curso é completo, ele tem conhecimento básico e conhecimento específico. Temos aula, material em apoio ao PDF e planejamento de estudo. Então, tudo aqui para vocês. Como bônus, essas aulas ao vivo vão subir para a plataforma e ficar com os nossos alunos, né? Simulado, plataforma de questões e redação nota máxima. Se você vai fazer um concurso que tem redação, você vai ter direito à correção. Se você estiver inseguro, lembre-se que você tem uma garantia de 7 dias. Então, você pode pedir o seu dinheiro de volta no prazo de 7 dias. Pode conhecer a plataforma, ver algumas aulas não gostou, faz o quê? Pede ali o reembolso no prazo de 7 dias. Além da gente ter o curso específico do concurso que você vai querer realmente estudar, nós temos uma situação que é acesso a todos os cursos do meu preparatório por um ano. Tem acesso à plataforma de questões por um ano. Então, você aí pagando o valor de R$ 478 à vista, você tem tudo isso aí, acesso a um ano. Então, todos os cursos que a gente lançar, você vai ter acesso durante um ano, tá bom? O valor do curso é R$ 297, mas a assinatura anual é no valor de R$ 478. Então, para quem vai continuar estudando, vale a pena a assinatura anual. Tudo bem? Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido valioso para vocês. Qualquer dúvida é só chamar aqui no Instagram, tá aqui meu Instagram, certo? Que eu respondo vocês. E é isso, espero que vocês tenham uma excelente noite. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso Meu Preparatório, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Tem muita coisa boa por vir. Tem